Desde que a invasão da Rússia à Ucrânia começou, as nações da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou Aliança OTAN, têm apoiado a Ucrânia. Eles demonstraram apoio de várias maneiras, com muitos enviando pacotes de armas vitais para o país, ajudando a repelir repetidos ataques russos. No entanto, apesar dos apelos do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a Ucrânia não foi autorizada a se juntar à aliança e desfrutar de todos os benefícios da associação. Mas isso vai mudar. Em uma recente cúpula envolvendo vários líderes europeus-chave, bem como o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, os líderes reiteraram fortemente seu apoio ao futuro da Ucrânia na OTAN, reafirmando que o país eventualmente se juntará à aliança. Apesar de quaisquer objeções do presidente russo, Vladimir Putin, a notícia veio do 9 de Bucareste e da Cúpula do Norte da Europa na capital lituana de Vilnius, em 2 de junho. Quem estava presente? Isso incluiu líderes de várias nações do norte da Europa, como Suécia e Finlândia, bem como representantes de todos os 9 membros do 9 de Bucareste, ou Organização B9. B9 foi formado em 2015 em Bucareste, Romênia, unificando 9 nações, membros Bulgária, República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia e Eslováquia. Sua formação foi uma resposta à agressão russa percebida na época. A Rússia havia, em 2014, tomado à força o controle da Crimeia, anexando-a da Ucrânia. Compreensivelmente, as nações B9, todas geograficamente e historicamente próximas à Rússia, estavam preocupadas que seu território pudesse ser alvo no futuro. Então, decidiram unir forças, realizando reuniões regulares e compartilhando informações. Este cume foi organizado para permitir que as nações B9 e do norte da Europa alinhassem suas posições de segurança, fortalecendo a cooperação no flanco oriental da OTAN. E discutir como eles podem continuar apoiando e ajudando a Ucrânia antes da próxima cúpula da OTAN, programada para acontecer em Haia de 24 a 26 de junho. O presidente Zelensky também estava presente, e uma grande parte das discussões se concentrou na Ucrânia e em seu futuro. Após ouvir de Zelensky e discutir entre si, os líderes do B9 e do norte da Europa estavam em total acordo. Eles se comprometeram em manter o apoio político, militar, econômico e humanitário à Ucrânia, visando a paz duradoura na região. Os presidentes do encontro, incluindo o presidente da República da Lituânia, Gitanas Nausėda, presidente da República da Polônia, Andrzej Duda, e presidente da Romênia, Nico Șadan. Posteriormente, todos compartilharam uma declaração detalhando o que foi discutido na reunião e as conclusões alcançadas pelos líderes. A declaração enfatizou a constante ameaça da Rússia e a importância de uma reação forte e unida da OTAN contra Putin. Estamos em um momento crucial com a contínua deterioração do ambiente de segurança. Enquanto a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia ceifa vidas, causa sofrimento civil e viola normas e acordos internacionais, a Rússia permanece sendo a maior ameaça de longo prazo e direta à segurança euroatlântica, exigindo que a OTAN adapte ainda mais sua abordagem em relação ao país. A aliança deve estar preparada para todas as eventualidades. A declaração reforçou o poder e a relevância da aliança da OTAN, bem como o dever mútuo dos membros de se protegerem e promoverem a paz global. Ressaltou também o compromisso dos membros presentes com a causa, observando que todos caminhavam gradualmente para o objetivo de investir pelo menos 5% de seus PIBs em defesa e áreas relacionadas. Assim como pressionar por uma forte indústria de defesa transatlântica com produção mais rápida, aquisição mais inteligente e maior colaboração internacional. A declaração também condenou a agressão da Rússia, ao mesmo tempo que chamou a atenção para vários dos países que apoiaram a causa do Kremlin, como Irã, China, Belarus e Coreia do Norte. Mais importante, reiterou o apoio unânime de todas as nações à Ucrânia. Reafirmamos nosso apoio inabalável à soberania independente e à integridade territorial da Ucrânia dentro de suas fronteiras reconhecidas internacionalmente. A integridade territorial é um princípio fundamental e insubstituível do direito internacional, que deve ser respeitado e sempre protegido.
Reafirmamos que a segurança da Ucrânia é parte integral da segurança da região euroatlântica. Continuaremos nosso apoio político, militar, econômico e humanitário para colocar a Ucrânia na posição mais forte possível para alcançar uma paz abrangente, justa e duradoura. Com base nos princípios da Carta da Organização das Nações Unidas e do direito internacional, isso é uma ótima notícia para a Ucrânia, mas não foi a declaração mais importante a emergir da cúpula. Essa declaração foi feita por Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, ao ser questionado sobre a Ucrânia se tornar membro da aliança. Até 2030, ele foi inequívoco em sua resposta. Estamos construindo essa ponte enquanto falamos com o comando em Wiesbaden, na Polônia. O JTEC, que está capturando todas as lições. E, claro, toda a outra cooperação em andamento entre os países da OTAN. E Ucrânia. Uma declaração clara, que deveria chocar o Kremlin e o próprio presidente russo Vladimir Putin. Putin tem se oposto à adesão da Ucrânia à OTAN, pois a Rússia está muito preocupada em ter forças da aliança tão próximas de suas fronteiras. Ele até afirmou que a ameaça de expansão da OTAN foi um dos principais motivos por trás da própria invasão da Ucrânia. De fato, em fevereiro, 2022 semanas antes do início da invasão, Putin fez um discurso alertando sobre os riscos da Ucrânia se tornar um membro da OTAN. Naquele discurso, ele afirmou: "Você entende isso ou não? Se a Ucrânia entrar na OTAN e tentar retomar a Crimeia militarmente, os países europeus serão arrastados automaticamente para um conflito bélico com a Rússia." Claro, os potenciais da OTAN e da Rússia são incomparáveis. Entendemos que a Rússia é um dos principais estados nucleares e, em alguns componentes modernos, até supera muitos outros países. Não haverá vencedores e você será arrastado involuntariamente para este conflito. Desde então, a ideia de conversas de paz ou um possível cessar-fogo na guerra foi levantada. Putin e o Kremlin têm exigido repetidamente que a Ucrânia seja impedida de se juntar à OTAN. Em junho de 2024, o presidente Putin afirmou que a Rússia oferecia uma proposta de paz concreta e real para Kiev. Nessa proposta, Putin delineou seus termos. Assim que Kiev concordar com essas condições, concordar em retirar completamente suas tropas das regiões de República Popular, de Donetsk, República Popular, de Lugansk, Zaporozhye e Kherson, e realmente iniciar esse processo. Estamos prontos para iniciar as negociações sem demora. Repito, nossa posição principal é a seguinte: o status neutro, não alinhado, não nuclear da Ucrânia, sua desmilitarização e desnazificação. Putin tem enfatizado essas demandas recentemente. Um oficial russo declarou que Putin está pronto para fazer a paz, mas não a qualquer preço. Supostamente, o presidente russo quer uma promessa escrita das principais nações ocidentais de não ampliar a aliança da OTAN mais para o leste em direção à Rússia. Isso, efetivamente, descartaria a adesão da Ucrânia à OTAN, bem como de outras nações que demonstraram interesse em ingressar na aliança, como Geórgia, Moldávia e Bósnia e Herzegovina. Também se afirma que Putin deseja que a Ucrânia seja declarada um estado neutro, sem alinhamento com nações ocidentais como os Estados Unidos da América ou Europa Ocidental. É fácil entender por que Putin exige que a Ucrânia não possa ser usada contra a Rússia de forma alguma no futuro. Se a Ucrânia se juntar à OTAN, representará um grande fracasso na história de sua liderança até o momento. Bem como trazer a aliança, que ele vê como uma das, se não a maior ameaça ao futuro da Rússia, ainda mais perto de suas fronteiras. Com a Suécia e a Finlândia recentemente aderindo à OTAN, a primeira em março de 2024 e a última em abril de 2023, a aliança tem se aproximado cada vez mais da Rússia, lentamente pressionando o Kremlin e limitando quaisquer possíveis rotas de invasão ou ganhos territoriais que possa tentar fazer no futuro.
Parece por enquanto que a Rússia não aceitará nenhum acordo de paz, a menos que a adesão da Ucrânia à OTAN esteja completamente fora de questão. Mas com base nas palavras de Mark Rutte, a OTAN não vai recuar nisso. A Ucrânia fará parte da aliança. Não é mais uma questão de se vai acontecer, mas quando. E o país já está esperando há bastante tempo. Na cúpula de Bucareste, em 2008, os líderes da OTAN decidiram que a Ucrânia, eventualmente, se tornaria membro da aliança. E talvez tenha sido nesse exato momento que Putin começou a colocar seus planos em ação, anexando a Crimeia em 2014, antes de lançar a invasão em grande escala em 2022. Não é incomum que o processo de um país se juntar à OTAN leve vários anos, e que o tempo varie enormemente de país para país. A Finlândia e a Suécia, por exemplo, pediram adesão à OTAN simultaneamente. Em 18 de maio de 2022, líderes aliados concordaram em convidar ambos os países para a aliança. Poucos meses depois, em junho de 2022, eles estavam na aliança dentro de 2 anos. Em outros casos, demora bem mais. Montenegro, por exemplo, foi primeiro convidado para o plano de ação de adesão à OTAN em 2009. Iniciou as conversas de adesão no final de 2015, assinou o protocolo de adesão em 2016 e oficialmente se tornou um membro em 2017. Então, todo o processo levou cerca de 8 anos. A Macedônia, por sua vez, esperou mais de 20 anos para aderir à aliança. Ela aderiu ao MAP em 1999, mas só iniciou as conversas de adesão com os líderes da OTAN em 2018, tornando-se membro pleno em 2020. Então, não é possível afirmar com precisão o tempo necessário para a Ucrânia se tornar membro da OTAN. É muito provável que quaisquer conversas e acordos de adesão não ocorram até depois que a guerra terminar. Ou pelo menos até que algum tipo de cessar-fogo tenha sido estabelecido. Apesar disso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pressionou para acelerar o processo. Na verdade, em 2022, pouco depois do início da invasão, a Ucrânia apresentou um pedido para uma entrada acelerada da Ucrânia na OTAN. Na época, Zelensky argumentou que a Ucrânia já havia demonstrado que poderia cumprir completamente as regras e valores da OTAN e que deveria ser permitido seguir. Seguindo os passos de países como Finlândia e Suécia, que tiveram acesso relativamente rápido à aliança. Zelensky chegou até a dizer que renunciaria ao cargo de presidente da Ucrânia se isso significasse que o país poderia ser admitido na OTAN. Esses comentários foram feitos em fevereiro de 2025, cerca de 3 anos após o início da guerra. E após comentários do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que havia anteriormente acusado Zelensky de ser um ditador. Sem eleições, Zelensky disse: "Se para alcançar a paz, você realmente precisa que eu renuncie ao meu cargo, estou pronto. Posso trocar isso por uma adesão à OTAN se houver tais condições." Isso mostra o desespero e a ansiedade da Ucrânia para integrar a aliança. Então, Zelensky e seu povo ficarão felizes em ouvir as declarações recentes da cúpula de Vilnius. E não é exagero algum dizer que a adesão à OTAN seria um divisor de águas para a Ucrânia. O país imediatamente gozaria de novos benefícios, proteções e conexões mais sólidas com aliados ocidentais. Possivelmente, o benefício mais importante é o artigo 5 da OTAN, que afirma: as partes concordam que um ataque armado contra qualquer uma delas na Europa ou América do Norte será considerado um ataque contra todas. E, consequentemente, eles concordam que se tal ataque armado ocorrer, cada um deles, no exercício do direito de autodefesa individual ou coletiva, reconhecido pelo artigo 51 da Carta das Nações Unidas, assistirá à parte ou partes atacadas, tomando imediatamente, individualmente e em conjunto com as outras partes, tais ações que considerar necessárias, incluindo o uso de força armada para restaurar e manter a segurança da área do Atlântico Norte. Em resumo, qualquer ataque a um membro da OTAN é considerado um ataque a toda a aliança, e a aliança responderá integralmente. Se a Ucrânia já estivesse na OTAN quando a Rússia invadiu em fevereiro de 2022, teria sido visto como uma guerra contra a OTAN. Todos os membros,
dos Estados Unidos da América ao Reino Unido, França, Alemanha e demais nações aliadas retaliariam, lutando unidos com a Ucrânia para contrariar a agressão russa. De fato, com o imenso poder de fogo da OTAN, liderado pela força militar mais poderosa do mundo, os Estados Unidos da América, a Rússia possivelmente não teria considerado invadir a Ucrânia, apesar das ameaças e exibições do presidente Putin. A verdade é que a Rússia não é páreo para a OTAN, mesmo em um momento em que a Rússia intensificou o recrutamento militar, oferecendo pagamentos de até $40 mil para aqueles que se juntaram à luta e planeja expandir seu exército para até 1,5 milhão de membros ativos. É uma força relativamente pequena em comparação com a OTAN, que pode mobilizar mais de 3.400.000 soldados ativos, além de milhões adicionais em seus Estados-membros, se necessário. Estatísticas recentes mostram que a OTAN dominaria a Rússia em praticamente qualquer campo de combate. Nos céus, por exemplo, a OTAN ostenta cerca de mais de 22 mil aeronaves, o que ofusca o total da Rússia de pouco menos de 4.300. A OTAN tem muito mais caças, interceptadores, aeronaves de transporte, aeronaves-tanque e helicópteros do que a Rússia jamais poderia reunir. E facilmente sobrecarregaria a Força Aérea Russa, especialmente com a ajuda da Força Aérea dos Estados Unidos da América, que possui os jatos de combate e bombardeiros mais rápidos, furtivos e poderosos do mundo. No C2, a OTAN vence absolutamente, tem mais de 1.100 navios militares para chamar. No total, mais do que o dobro do total da Rússia, de 419. Tem 16 porta-aviões, enquanto a Rússia tem apenas um, além de mais de 10 vezes mais destroyers e fragatas, além de um maior número de barcos de patrulha, submarinos e varredores de minas. Em terra, a Rússia é considerada há muito uma das principais potências mundiais devido ao seu grande número de tanques e veículos blindados. E é verdade que a Rússia tem um forte histórico nesta área, ostentando cerca de 5.750 tanques de batalha no total, além de milhares de veículos blindados e peças de artilharia rebocada e autopropulsada. Mas a OTAN ainda tem muito mais poder de fogo para recorrer, incluindo mais de 11 mil tanques e milhares de veículos blindados. Mesmo com a vantagem do terreno de caça, é extremamente provável que o exército russo ceda e pereça sob a imensa força da OTAN. Além disso, o poder da OTAN reside em sua colaboração com estrategistas militares e líderes de 32 nações membros. Todos capazes de colaborar, trocar ideias, compartilhar inteligência e apoiar mutuamente os esforços. É a força colaborativa mais forte que o mundo já viu. O último dissuasor de outra guerra global em grande escala. E até mesmo Putin, com todo o seu orgulho no exército russo e o aumento dos gastos com defesa ano após ano, seria tolo em confrontar uma força de tal tamanho e poder. De fato, a única área em que a Rússia pode igualar a OTAN é em armas nucleares. A OTAN conta com 3 potências nucleares: Estados Unidos da América, Reino Unido e França. Combinando para cerca de 5.177 ogivas nucleares, a Rússia tem um arsenal de tamanho similar, com estimativas em torno de 5.459 ogivas nucleares, incluindo as implantadas, reservas e aposentadas, aguardando desmontagem. Os números exatos variam um pouco conforme a fonte. Mas, de qualquer forma, a Rússia só poderia ter alguma chance em uma guerra contra a OTAN se lançasse armas nucleares. Isso é algo que nem Putin provavelmente desejaria, pois em uma guerra nuclear não há vencedores. Em vez disso, haveria uma devastação colossal e uma perda de vidas tremenda e sem precedentes globalmente. Se a Ucrânia encontrar uma forma de encerrar esta guerra diplomaticamente, garantir um cessar-fogo e então se tornar membro da OTAN, ela estará efetivamente em muito menor risco de futuras invasões ou agressões russas. Enquanto isso, a Rússia teria que lidar com o fato de que quase toda a sua fronteira oriental, da Finlândia no norte, passando pela Estônia, Letônia e até a Ucrânia no sul, seria composta por nações da OTAN. É totalmente proibida para qualquer manobra militar. A Bielorrússia seria a única nação fronteiriça que não faria parte da OTAN nesse cenário, sendo um dos poucos aliados fortes restantes da Rússia.
A adesão da Ucrânia à OTAN também traria outros grandes benefícios para o país, sobretudo para suas forças armadas. Eles teriam acesso inédito à tecnologia militar avançada, projetos de pesquisa, programas de treinamento e acordos de compartilhamento de inteligência que existem entre as nações membros da OTAN, o que fortaleceria dramaticamente o exército ucraniano. Também se esperaria que o país mantivesse os padrões da OTAN em defesa, gastos, investimento e modernização, o que poderia trazer atualizações muito necessárias em caso de futuros ataques. A entrada da Ucrânia na OTAN provavelmente traria um impulso econômico, já que outros países fariam mais negócios com ela por ser vista como um parceiro comercial mais estável e seguro. Livre da ameaça constante de agressões russas, o povo da Ucrânia inevitavelmente se beneficiaria de grandes investimentos e acordos comerciais, melhorando a qualidade de vida entre as pessoas e ajudando a Ucrânia a crescer no cenário global, exercendo mais influência e talvez até se tornando parte de outras uniões ou alianças como a União Europeia em algum momento. Em suma, seria extremamente vantajoso em todos os sentidos. Apesar dos argumentos contrários da Rússia, a OTAN deve manter-se firme no compromisso de trazer a Ucrânia para a aliança no momento oportuno. Agora, para mais detalhes sobre exatamente como uma guerra entre a OTAN e a Rússia poderia ocorrer e qual lado venceria, confira nossa análise hora a hora. Não se esqueça de se inscrever no The Military Show para mais atualizações diárias confiáveis e detalhadas sobre a guerra na Ucrânia e outros eventos geopolíticos importantes pelo mundo.